Então, aí hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os tubulões. Deixa eu, vocês já estão vendo minha tela aí Ô, já, não Belon, tá? só uma pergunta. Pode falar. Eu chego um pouco atrasado. Esse trabalho vai ser apresentado e escrito ou apenas escrito? Só apresentado. Só Ok. apresentado. Ok? Na verdade, eu já tinha aberto um outro aqui para isso. Só abrindo aqui para eu ter um quadro em branco aqui para a gente aqui. Beleza. Então, hoje, nós vamos falar de tubulão. Né? O que é o tubulão? O tubulão ele é um elemento de fundação, né, onde a gente tem uma escavação até uma certa profundidade. Essa escavação, né, ela é feita circular, como se fosse um cilindro, e quando chega numa certa profundidade, é feita a abertura da base. Né? Então, o tubulão ele tem essa condição. O tubulão, de acordo, né, a forma de trabalhar do tubulão, ele trabalha igual uma sapata. A tensão aplicada pela base, ela é absorvida num bulbo de tensões. Então, ela tem o mesmo critério de trabalho que um elemento de fundação direta. Porém, alguns falam que ela não pode ser tratada como um elemento de fundação direta, porque a cota de assentamento dela é maior do que 2B. Né? E a norma fala que sapatas rasas elas têm uma condição onde o DF ele tem que ser menor ou igual ao valor do 2B. E isso não é válido para o tubulão. Então, o tubulão não é um tipo de elemento de fundação rasa. Só que a norma fala que um elemento de fundação profunda ele transmite a carga para o terreno de duas maneiras. Uma é pela transmissão que ocorre na ponta da fundação, que é o que está ocorrendo aqui dentro do bulbo, né? Lógico que numa ponta de estaca é um fator muito pequeno, que geralmente a ponta é muito menor do que uma área de base alargada de uma estaca, e uma parcela é absorvida pelo atrito lateral. A gente até vai ver que a maior parcela ela tem que ser obtida por esse atrito lateral que é desenvolvido entre o fuste e o solo no entorno. Só que a norma fala que nos elementos de tubulão, esse atrito lateral ele é desprezado. A gente não considera esse atrito lateral. E como a gente não, e como a gente sabe que ele existe e a gente vai desconsiderar, a norma permite que quando eu desconsidero esse atrito lateral, eu posso desconsiderar no cálculo também o peso próprio do tubulão, porque o tubulão é um elemento de grande volume. A gente vai ver aí que o tubulão vai dar 3, 4 mil metros, 3, 4 metros cúbicos de concreto. Né? Isso aí vai estar condicionado a 10 toneladas, 8 toneladas. Então, é um elemento com uma carga bem significativa. Mas essa carga de peso próprio dele é desprezada em função desse atrito lateral. Beleza, o tubulão, então, né, agora que a gente já tem um pouquinho da ideia do que é o tubulão, ele tem um problema. Quando a gente vai abrir essa base do tubulão aqui, ó, quando a gente vai abrir essa base só pode ser aberta por um operário. Então tem que descer um bacaninha aqui, né, com uma pá, uma enxada e escavar esse tubulão, né, escavar essa base. Então, esse processo de tubulão ele está condicionado a muitos riscos envolvidos no processo. Né? O que vocês imaginam que tem de risco nesse processo aí
E outra, antes de você falar do processo aí do problema, só uma outra notícia triste. Pela norma nova, pela norma antiga, a norma eu ainda não olhei esse dado lá, porque ela ainda está para ser promulgada. Mas pela norma antiga, falava que além do operário descer, o engenheiro responsável, ele é obrigado a descer em todos os tubulões para conferir a base, né? Então, vocês imaginam que legal que não é descer num tubulão. Mas aí... Vai falar? Um dos riscos justamente é isso aqui, olha só. Nesse desenho do tubulão, essa parte aqui, ó, ela fica completamente descalçada. Então tem grande risco isso aqui desmoronar para dentro, né? Isso aqui fechar. Esse é um grande risco que o tubulão tem. Em alguns casos, a gente até faz o tubulão revestido, né? É descido um revestimento à medida que ele vai sendo escavado. Só que o que acontece? Para escavar esse tubulão, o cara tem que ser pequeno e magrelo, né? O cara tem que ser igual um ratinho, a operação tatu total, né? E o que acontece? Como que à medida que o cara vai escavando, como que isso é tirado aqui de dentro, né? A gente tem aqui o que a gente chama de sarrilho. O sarrilho, para quem já viu aqueles desenhos do pica-pau aí, quando mostra lá o jacaré mexendo na cisterna, tem aquela estrutura de madeira que ele sobe para subir com o balde de água. O sarrilho é aquilo ali. Então eles descem um balde, né? Desce um balde por uma cordinha que está pendurada nesse balde. Então desce, e é por ali que o cara desce também. Ele também desce no sarrilho. O engenheiro também amarra os pés no lugar do balde ali, coloca um toquinho, bota o toquinho no pé, amarra na corda e desce. Né? Eu garanto para vocês que descer não é ruim. Não é ruim. Descer é legal. O grande problema é estar lá embaixo e sentir uma poeirinha caindo no seu ombro. Aí é ruim. Mas descer é tranquilo, né? Mas o que acontece? Desce de cabeça para baixo. Desce engenheiro bruto, faz igual rapel, né, velho? Vai na coragem. Mas o risco disso aqui não é só desmoronar. Lógico que desmoronar praticamente mata. De vez em quando a gente vê aí em regiões onde usa o tubulão, porque o tubulão ele é uma fundação extremamente eficiente. Né? A gente vai falar isso aí daqui a pouquinho, mas grandes edificações antigas, lá de 1900 e bolotinha, 1920, grandes edificações que foram construídas em São Paulo, no Rio, elas foram condicionadas todas em tubulão. Né? Então, ele é uma solução extremamente legal, né? Absorve uma carga muito bacana. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí. Mas a gente estava falando dos riscos. Então, o risco 1 é fechar, o outro. O cara coloca essa terra dentro desse balde e o outro bacaninha fica lá em cima rodando o sarrilho. Esse balde, ele não sobe retinho, ele sobe batendo nas paredes. Corre o risco do balde se soltar, e se o balde soltar, aonde que o cara vai esconder? Não tem jeito. Então, corre o risco desse tipo de acidente. Também não é incomum, às vezes, o corpo de bombeiro ser chamado para trazer o cara para cima, porque ele desmaiou lá embaixo. Um outro risco que eu já não sei se vocês já ouviram falar, né? Às vezes o cara pode estar escavando e achar uma concentração de matéria orgânica muito grande, e essa matéria orgânica, ela pode liberar metano, né? Gás metano. E esse gás, ele gera a morte, né? Em alguns casos, não sei se vocês já escutaram, porque o processo do tubulão é muito próximo do processo de uma cisterna. E eu tinha uns conhecidos mais antigos lá no bairro que mexia com cisterna. Um deles até morreu furando cisterna. Mas eles falavam que sempre levava um passarinho. Por quê?
Porque se começasse a ter problema no ar, o passarinho ia morrer muito antes dele. Então ele tinha tempo de cair fora. Né? Então a gente tem esse problema. O ar é rarefeito, existe o risco de ter gás metano. Na subida do balde aí para retirada do material, ele pode despencar em cima da cabeça do cara. O terreno pode fechar. Então, é um tipo de fundação que tem muito problema. Tem como escorar as laterais, né? Descer com ele revestido. Para descer com ele revestido, tem duas maneiras. Ou a gente crava um tubo metálico no terreno, depois vem cá e escava o meio. E lá embaixo, abaixo da onde escavou, abre a base. Beleza, tem esse jeito. A segunda forma que a gente tem de fazer isso é descer que nem manilha. O cara escava 1 metro, aí vai lá e coloca a manilha. Aí ele escora isso aqui, escava mais 1 metro, desce essa manilha de cima para baixo, coloca mais uma manilha em cima. Então ele pode repetir esse procedimento de ir descendo manilha, sem problema nenhum, igual cisterna. Né? Porque é uma possibilidade de trabalhar com revestimento no tubulão. É uma das possibilidades. Aumenta muito o fator de segurança. E esse revestimento, ele teria a função de manter a estabilidade do furo durante o processo executivo. Né? Mas se a gente não vai revestir, isso obriga para a gente só poder executar o tubulão num tipo de solo. Em que tipo de solo eu posso utilizar o tubulão? Hein? Que tipo de solo? Eu só posso utilizar tubulão em solo coesivo, né? Arenoso não pode de jeito nenhum, exatamente. Eu só posso utilizar em solo coesivo, porque a coesão é aquilo que vai me garantir resistência suficiente para que a parede do furo ela se mantenha estável durante o processo executivo. A gente falou aí já do revestimento, né? No caso de revestimento metálico, é possível a gente sacar o revestimento. Só não é muito simples, mas é possível. O tubulão... Delon, Sim. aqueles prédios lá de Dubai, você tá ligado que ali é um solo arenoso, né? Uhum. E eu assisti alguns documentários que falam que a maioria daqueles prédios, eles usaram esse tipo de fundação, entendeu? Justamente por causa do atrito lateral. Então deve ter sido outro, porque o tubulão não tem atrito lateral. Eles devem ter utilizado algum outro tipo. Porque o tubulão, às vezes eles falam assim, a gente faz o tubulão. Às vezes eles estão falando de tubulão só do cilindro circular. Mas aquilo ali é só o fuste, que a gente chama. O tubulão mesmo é justamente aquela base alargada lá embaixo. Eu realmente não sei que tipo de fundação eles utilizaram lá. Eu posso até pesquisar para eu ver. Mas eu não... Sim, pelo que você falou aí, não acredito que seja especificamente tubulão. Deve ter sido algum tipo de estaca. Porque a gente tem estacas que trabalham muito no atrito lateral. E quanto mais arenoso o solo, melhor esse atrito lateral. Um exemplo que eu costumo dar aí é a estaca cravada. A estaca cravada é uma das estacas mais competentes que a gente tem de atrito lateral. Só que qual que é o problema da estaca cravada? Que dependendo do lugar que a gente faz, a gente vai vir acompanhado ali de uma destruição do local, né? Toda vizinhança,
ela acaba sendo destruída pela vibração exercida pelo batistaca. Então, às vezes, a gente deixa de utilizar esse tipo de fundação justamente devido a essa condição de não querer destruir a vizinhança, porque sempre que a gente trabalha com cravada, a gente tem esse problema. Mas o tubulão, obrigatoriamente, depois do fuste feito, a gente tem que abrir essa base aqui embaixo, tá? Quando a gente faz o tubulão, o que a gente quer? Né? Porque geralmente a gente tem uma edificação que ela tem cargas maiores, que se elas forem trabalhadas em fundações diretas, ou eu vou ter elementos de fundação muito grandes, ou então eu vou ter deformações muito grandes. E quando a gente opta por utilizar uma estrutura de fundação em tubulão, a gente está buscando um solo de melhor comportamento numa profundidade muito maior, né? Então, isso é uma coisa que geralmente a gente quer quando a gente opta por escolher o tubulão para trabalhar. O tubulão também é uma coisa muito regional. Locais que se utilizam tubulão, geralmente as pessoas, qualquer edificação que vai fazer, elas querem fazer em tubulão. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ó, você pega aqui, ó, Nova Era, São Domingos do Prata, Molevade, Itabira, até mesmo Belo Horizonte, eles estão muito acostumados a fazer tubulão, mas é uma área de solo muito argiloso, né? Um solo muito coesivo. Então favorece, tem muito minério, né? Então aquele solo tem uma força de coesão muito grande. Então isso também costuma ser um pouco regional. Então o tubulão é uma solução bacana. O grande problema do tubulão são os riscos envolvidos no processo. A norma fala, né? A nova norma que vai sair, ela vai ser promulgada ainda, ela não foi promulgada, mas ela já está no forno para ser. Ela vai aumentar o diâmetro do fuste, porque hoje o mínimo que a gente pode ter de diâmetro de fuste é 60 centímetros. Senão, como que o cara consegue perfurar? Ela vai aumentar esse diâmetro para 80 centímetros. E outra coisa que a norma vai exigir é justamente que o fuste seja encamisado, que haja a proteção do fuste. Então, isso vai ser uma coisa que realmente, ao longo do tempo, vai acontecer, tá? Então, a gente vai passar por esse processo. Mas essa norma ainda não foi promulgada. Esse tubulão que a gente vai falar aqui é o tubulão a céu aberto. O tubulão a céu aberto, ele só é executado acima do lençol freático, tá? Para executar tubulões abaixo do lençol freático, a gente tem que trabalhar com tubulão de ar comprimido. Esse é um tipo de tubulão que a norma quer extinguir ele. Ela não quer que tenha mais tubulão de ar comprimido. Por quê? Eu estava lá na última. Por quê? Porque o tubulão de ar comprimido, ele vai abaixo do nível d'água. E para ele ir abaixo do nível d'água e ele não inundar ou a parede não fechar, mesmo durante a escavação, eu tenho que fazer uma pressão contrária para não deixar a água invadir durante a perfuração. Então, para a gente fazer essa força contrária, a gente coloca um equipamento aqui, ó, que a gente chama de campânula. Esse equipamento, ele tem duas janelinhas, uma para retirada de material e outra para entrada e saída de pessoas. Só que o que acontece? O cara, quando ele vai trabalhar numa situação de tubulão pressurizado, né, ele trabalha sobre altas pressões. Então, alguns problemas ele pode ter. Primeiro, a norma fala que ele tem que trabalhar uma quantidade pequena de tempo e parar por uma quantidade igual para descansar.
Depois que ele trabalha, ele tem que subir, né? Como aqui, não sei se vocês lembram, quando vocês fizeram vestibular, né? Ou quando vocês fizeram Enem, a gente sempre tinha uma questão de física que falava do mergulhador. Se o mergulhador mergulhar até acima de uma certa, abaixo de uma certa profundidade, se ele subir muito rápido, a diferença de pressão entre o meio interno e o meio externo vai explodir o pulmão dele, né? O coração, explode tudo. Então, é a mesma coisa. Então, o cara, quando ele trabalha sobre ar comprimido, para ele sair aqui, depois ele tem que subir lentamente, e depois que ele sobe, ele vai para uma sala de de pressurização, né? Ele vai se despressurizar para aí depois poder ir para casa. Existem grandes obras no Brasil feitas de tubulão a céu aberto, muito relacionada a pontes, né? Existem muitas histórias que contam história lá da ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói, ela foi toda feita em tubulão a céu aberto. E se eu não me engano, ou foi na década de 50 ou foi na década de 60. E o que acontece? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de história. Existia um cara lá no Nordeste, ele já tinha arrumado 10 filhos, aí ele precisava ir para a cidade grande para trabalhar, para mandar dinheiro para a mulher. E o cara ia para a cidade grande. Aí ele chegava na cidade grande, não tinha telefone, né? De vez em quando ele mandava uma carta e estava sempre mandando dinheiro para a mulher. Um belo dia, ele para de entrar em contato com a família. A família acha que ele tinha arrumado outra mulher. Mas muitos desses caras, o que acontecia? Existem livros contando essas histórias. Eles estavam nesse processo de perfuração desses tubulões lá na ponte Rio-Niterói. E como a gente está falando num processo de pressão muito grande, quando a água ameaçava invadir o tubulão, o engenheiro responsável, ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele perdia o tubulão e o operário morria afogado, ou ele concretava com o operário lá dentro. Isso aí era uma escolha que o cara tinha que fazer. E em muitos grandes níveis do que a gente sabe aí, muitos escolheram concretar os caras tudo lá dentro. Então dizem que tem muitas pessoas que foram concretadas nas fundações da ponte Rio-Niterói. Tem vários livros contando essa passagem, né? Hoje em dia isso jamais seria permitido. Hoje em dia com celular o cara manda mensagem pro outro, fala, ó, estão me concretando aqui dentro. Mas na época antiga isso era uma possibilidade, né? Eles faziam isso, infelizmente. Mas aqui a gente vai trabalhar falado tubulão a céu aberto. Então, por enquanto ainda, o diâmetro mínimo do fuste é 60 centímetros. O tubulão só pode trabalhar recebendo carga vertical. O tubulão a céu aberto, ele só pode ser executado acima do lençol freático, só pode ser executado em solos coesivos, e como ele é um elemento de grande volume de concreto, a norma permite que no seu enchimento possa ser utilizado até o concreto ciclópico. O que é o concreto ciclópico, né? É quando você joga uma quantidade de concreto e uma quantidade de pedra amarroada ou pedra de mão, né? Então a gente chama isso aí de concreto ciclópico. Não existe armadura no tubulão, nem lá na base, nem no fuste. O que há é uma armadura que tem a função de engastar o tubulão no bloco de coroamento, assim como todas as outras estacas, né? Geralmente, a maioria dos tipos de estaca, elas não são armadas. Por quê? Porque elas vão trabalhar a compressão. E o concreto trabalha muito bem a compressão. Então, geralmente, a armadura, ela só tem a função de ancorar as minhas estacas no meu bloco de coroamento, tá? Então,
Essas são as características gerais que a gente tem do tubulão. Algumas recomendações normativas sobre o projeto de tubulão. Primeiro, a norma fala que o centro de gravidade do fuste obrigatoriamente tem que coincidir com o centro de gravidade da base alargada do tubulão. E sempre que for possível, esse centro de gravidade do tubulão como um todo tem que coincidir com o centro de gravidade do pilar. Isso é válido somente para pilares centrados. Pilares de divisa, não tem como a gente garantir que o centro de gravidade do elemento de fundação coincida com o centro de gravidade do pilar. Por quê? Olha só, nós estamos aqui na divisa. Nós estamos aqui na divisa. Ó, essa é a divisa do terreno. Aí, beleza. Aí eu vou construir um pilar aqui. Tem esse pilar aqui. Aí eu tenho que fazer a fundação dele. Pilares de divisa, a gente não usa o tubulão convencional. Porque o tubulão convencional, aquela base alargada, ela é um círculo e eu tenho o fuste aqui. Para reduzir a excentricidade entre o centro de gravidade do pilar e o centro de gravidade do tubulão, no pilar de divisa, a gente usa o que a gente chama de tubulão falso-elipse. O que é o tubulão falso-elipse? É a associação de um retângulo com dois semicírculos. Lógico que eles têm que fechar aqui, né? Então, é a associação de um retângulo com dois semicírculos. E o que acontece? Se esse centro de gravidade, ou de um ou de outro, coincidir com o centro de gravidade do pilar, uma parte da minha fundação vai invadir a vizinhança. Então, no caso de elementos de divisa, assim como no caso de fundações diretas, e depois vai ser o caso de fundações profundas, a gente vai ter a ocorrência de uma excentricidade entre esses centros de gravidade. E se a gente tem uma excentricidade e tem forças, a gente vai ter momento fletor. E da mesma maneira que a gente fez para fundações diretas, o meu elemento de divisa, ele vai ser sempre ligado a um elemento centrado, e essa viga que vai ter a função de aplicar o carregamento do pilar na fundação. Né? Então, se eu fosse fazer nesse caso aqui, ó, o meu tubulão, deixa eu só colocar primeiro aqui, vamos supor que o outro pilar está aqui, ó. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que estar em cima dessa linha. Então, o meu tubulão de divisa, né, o centro de gravidade dele, ó, o meu tubulão, e eu vou ter, ó, essa excentricidade aqui formada, ó, entre o centro de gravidade do tubulão e o centro de gravidade do pilar. Então, isso também é uma condição que a gente vai ter nos nossos tubulões. Mas sempre que possível, eu tenho que tentar condicionar o centro de gravidade do tubulão com o centro de gravidade do pilar. Quando isso não for possível, eu tenho que utilizar de uma viga de equilíbrio para transmitir esses esforços. Beleza. A outra coisa que ele fala, que no caso de tubulão sem revestimento, o fator de minoração do concreto deve ser igual a 1,6. Se tiver revestimento, o fator de minoração do concreto vai ser igual a 1,5. A gente não disse que, desde lá quando a gente estudou no concreto, que o nosso FCD, que era a resistência do concreto de cálculo, é o nosso FCK dividido pelo gama-C. Então, esse gama-C aqui no tubulão, se não tiver revestimento, ele vai ser 1,6. Com revestimento, vai ser 1,5. Tá? Então, eu vou ter essa minoração, coeficiente de minoração
de resistência do concreto em função dessa condição de ter ou não revestimento. A altura da base alargada, ela nunca deve ser superior a 2 metros. Caso seja necessário essa condição, isso tem que ser devidamente justificado. Quando a gente está falando disso aí, a gente está falando, ó, que quando eu cheguei lá embaixo, no meu tubulão, fiz o alargamento da base, essa altura aqui, ó, ela tem que ser menor ou igual a 2 metros. Tá? Então, isso também é uma condição. O peso do tubulão, ele é desprezado. Como ele é desprezado, também há um desprezo aí da resistência que é desenvolvida entre o fuste do tubulão e o solo. Então, a gente substitui o peso pela resistência do atrito lateral, mesmo sabendo que 99,9% dos casos, o peso próprio é muito menor do que o atrito lateral que é desenvolvido. Então, isso aí também é uma realidade. Tinha mais um, eu acho. Não, só esses 4 mesmo. Então, aí, no nosso tubulão, a gente vai ter o fuste, né? A base, e essa base vai ter uma largura. Então, esse é o tipo de tubulão convencional. E como que a gente dimensiona um tubulão, né? Então, o tubulão, ele tem 2 elementos. Ele tem o fuste e tem a base. A gente começa dimensionando o fuste do tubulão. O fuste do tubulão, ele é uma área, ele é um cilindro, né? Então, de concreto. Então, a força de cálculo que a gente vai ter aplicada pelo pilar, ele tem que ser suportado por esse cilindro de concreto que tem uma resistência que vale a área de concreto vezes a resistência do concreto. A resistência do concreto vale 0,85 vezes a área do concreto vezes o FCK dividido pelo coeficiente γc aqui, ó, que depende de ter ou não revestimento. Mais uma parcela devido ao aço. Mas esse tubulão aqui que a gente está trabalhando, ele não tem aço. Então, a parcela de resistência do aço, ela é desprezada. Então, toda a carga do tubulão tem que ser absorvida pela parcela do concreto. Então, toda a carga do tubulão vai estar nessa parcela aqui. Como a gente sabe que a área é uma área circular, a área do fuste, então, do tubulão, vai valer a minha carga de cálculo vezes o fator de majoração do concreto dividido por π, dividido por 0,85 vezes o FCK. Como eu sei que o fuste é circular, vai ser a área do círculo igualada a essa condição. Então, colocando em função do diâmetro, o diâmetro do fuste, ele vai valer raiz de 4 vezes a carga de cálculo, que é o γF vezes o PK, vezes o γC, que é função de eu ter ou não revestimento, dividido por π, vezes 0,85, vezes o FCK. Acho o diâmetro do fuste. A gente tem que garantir, lógico, que esse diâmetro ele tem que ser maior ou igual a 60 centímetros, por enquanto, até a norma atualizar para 80. Mas até então, é necessário a gente colocar 60 centímetros. Achei o diâmetro do fuste, a gente vai para a base. A base, a gente não disse que trabalha igual uma sapata? E no dimensionamento da sapata, a área da base da minha sapata, ela varia a carga do tubulão, a carga do pilar sobre a tensão admissível do solo. É a mesma coisa aqui para o tubulão centrado, né, que é o tubulão circular. Só que no tubulão circular, a área da base
vale π vezes o diâmetro da base ao quadrado sobre 4. Então, ó, essa área da base vai ser igual a P sobre a tensão admissível. Sendo assim, o valor de B, né, ou o diâmetro da base, vale raiz de 4 vezes a carga de cálculo dividido por π vezes a tensão admissível. Aí a gente acha a área da base. Beleza. Eu já, nesse momento, então, a gente já conhece o diâmetro do fuste, né, o diâmetro do fuste, e a gente conhece também, ó, o diâmetro da base. Beleza. Já conheço o fuste, conheço a base, eu tenho que encontrar agora a altura da base alargada. E nessa determinação de altura de base alargada, o que acontece? A gente disse que o tubulão ele não tem armadura na base alargada. Nessa situação, só o concreto ele é responsável por absorver os esforços de tração. E a gente tratou isso lá na fundação direta, quando a gente tem um elemento de fundação que o concreto é responsável por absorver os esforços de tração, a gente falou que ele é um bloco de fundação, né? Então, o tubulão, ele é um bloco de fundação. E para a gente garantir que esse elemento de fundação, que esse elemento ali, ele consiga suportar os esforços de tração só com o concreto, esse ângulo alfa aqui, ó, e depois a gente vai chamar ele de beta, ele tem que ser um ângulo específico, né? A gente vai achar esse ângulo em função da resistência do solo e da resistência do concreto. Isso vai ser condicionado. Então, se eu já conheço esse ângulo, ó, eu sei que isso aqui é a altura. Eu conheço o ângulo alfa. Aqui é um triângulo retângulo, ó. Então, eu sei que tangente de alfa vai valer o cateto oposto, que é H, vezes essa distânciazinha B1zinho aqui, que é o B menos o DF dividido por 2. O B dividido por 2 dá aqui. Menos DF dividido por 2, eu chego aqui. Então, a gente tem que a tangente de alfa vale a altura dividido pela base menos o diâmetro do fuste dividido por 2. Então, a gente consegue achar a altura nessa equação. O que acontece? A gente já viu que para tubulões, isso aí já é da prática, esse ângulo beta, ou esse ângulo alfa, ele é próximo de 60 graus, tá? Mas nem sempre ele é 60 graus. A gente vai aprender a calcular exatamente esse valor do ângulo necessário. Mas caso a gente queira, na prática, no campo, rapidamente, adotar um valor, a gente pode adotar o valor de 60 graus, que a gente não vai estar errando por muito. Pelo contrário, a gente vai estar bem próximo de acertar. Se for 60 graus, a altura do tubulão vale 0,87 do diâmetro da base menos o diâmetro do fuste. Então, a gente acha a altura do tubulão. Depois que a gente achou a altura do tubulão, como a gente condiciona um volume muito grande de material, é interessante a gente passar o volume de cada tubulão para o cliente, né? Então, o volume que a gente tem de um tubulão centrado, lembrando que aqui, né, tem um cilindro que sobe aqui para cima constante, a gente tem primeiro o volume do fuste, que é o volume desse cilindro. Aí eu chego no tubulão, já calculei o volume do fuste. Nesse tubulão, se vocês olharem, ó, a gente tem aqui nesse primeiro trecho um tronco de cone. Esse tronco de cone tem um volume que vale o π vezes h dividido por 3, que multiplica o raio ao quadrado do tubulão, mais o raio do fuste ao quadrado, mais o raio da base vezes o raio do fuste. Acho o volume desse tronco de cone. E tenho ainda esse disco inferior, que vale a área do disco vezes a altura H0. Então, a gente consegue
determinar o volume do tubulão. Então, isso para o caso de um tubulão centrado. Beleza. Aí, para a gente dimensionar o tubulão aqui, a gente disse que a gente precisa conhecer a tensão admissível. E essa tensão admissível, quando a gente estudou fundações diretas, a gente disse que ela valia, né? Ela era a equação do Teixeira, falava que a tensão admissível de um elemento de fundação direta vale o NSPT médio do bulbo de tensões abaixo da fundação, dividido por 50, mais a sobrecarga lateral. Para o caso do tubulão, o Alonso propôs que a tensão admissível ela seja igual ao NSPT médio sobre 30. Por que que a gente, ao invés de dividir por 50, ali ele está dividindo por 30? Porque o que acontece? Ó? Quando a gente tem um elemento de fundação direta, o solo que está aqui abaixo da minha sapata, ele está num sistema de confinamento onde a minha cota de confinamento é muito pequena. Então, a magnitude das tensões ela é pequena e qualquer variação nessa magnitude pode gerar uma grande deformação no solo. Já quando a gente está trabalhando com tubulões, se eu pegar o solo abaixo do tubulão, ele está a uma profundidade muito maior. Então, a gente sabe que essa tensão confinante é muito maior. Então, não é qualquer acréscimo de tensão que vai ocasionar uma deformação muito significativa. Então, por isso, a gente pode confiar muito mais no solo que está abaixo do tubulão do que no solo que está abaixo de uma sapata. Então, dessa forma aí, a tensão admissível para um tubulão vale o NSPT médio sobre 30. Só um minuto, gente, só um minutinho. Então, a gente acha aí a tensão admissível. Beleza. Aí a gente viu o tubulão centrado. No caso da divisa, a gente vai trabalhar com o que a gente chamou aí de falsa elipse, que é a associação de um retângulo. Esse retângulo tem uma dimensão x e outra dimensão p, né? Eu tenho um retângulo associado a dois semicírculos. Então, essa é a condição de trabalho de um elemento de divisa. Como a excentricidade aqui, ó, entre o centro de gravidade do pilar e o centro de gravidade do tubulão, a gente precisa de uma viga de equilíbrio ou de uma viga alavanca. E nessa condição de viga alavanca, a gente vê que a carga do pilar de divisa ela atua fora do ponto de resultante das fundações. Então, a gente precisa compor um elemento a mais nessa fundação. E a gente sabe que se a gente fizer o somatório de momentos aqui no pilar P2, a resultante R1, ela vai valer o P1 vezes o L, dividido pelo L, menos a excentricidade. E essa resultante R1, ela sempre vai ser maior do que a carga P1. Né? Então, a gente condiciona essa situação. Quanto maior a excentricidade, maior a diferença de força entre a resultante e a carga aplicada no pilar. Até por isso que a gente trabalha com falsa elipse, para a gente tentar reduzir essa excentricidade e, dessa maneira, não aumentar ou não acrescentar em muito a carga resultante do pilar. Tá? Então, isso também é uma condição. Nesse condição, então, de falsa elipse, da mesma forma, no dimensionamento,
a gente começa dimensionando o fuste. O dimensionamento do fuste é exatamente igual para o tubulão centrado. A gente tem que a carga de cálculo ela vai ser absorvida, se tiver aço, pelo concreto mais o aço. Só que no caso do tubulão simples, a parcela do aço é nula. Então toda a resistência ou toda a carga do pilar, ela vai ser absorvida num fuste de concreto que tem uma capacidade de suporte de 0,85 vezes a área de concreto vezes o FCK dividido pelo γC. Rearranjando essa equação, a gente tem que a área do fuste ela vai valer o γF vezes o PK. O γF vezes o PK é a nossa carga de cálculo, vezes o γC, que é o fator de minoração da resistência. Sem revestimento vale 1,6. Com revestimento vale 1,5, dividido por 0,85 vezes o FCK. Sendo a área do fuste circular, ela vale π vezes o diâmetro do fuste ao quadrado sobre 4, igualo ao valor da resistência. E para eu achar, então, o fuste, o diâmetro do fuste vale 4 vezes a carga de cálculo, vezes o γC, dividido por π, vezes 0,85 vezes o FCK. Então, a gente acha o diâmetro do fuste. Achou o diâmetro do fuste, a gente passa para o dimensionamento da base. Igual a gente disse lá para fundação direta, né? O dimensionamento da base, a área da base vale a carga da fundação, ou a carga do pilar, dividido pela tensão admissível do solo. Sendo a área da base, né? O falso elipse, a gente disse que ele é a associação de um retângulo e 2 semicírculos. Então, a área da base é a área de 2 semicírculos, é um círculo, mais a área do retângulo. Então, a gente iguala essa área à carga sobre a tensão admissível. Como o B a gente adota, a gente vai atrás, então, rearranjando essa equação aqui de baixo, aqui, ó, rearranjando essa equação em função do x. Então, o x vale a carga sobre a tensão admissível menos a área menos a área circular dividido pelo b. Então, a gente acha o valor do x. A gente sabe que esse x ele tem que ser maior ou igual ao diâmetro do fuste. Ele não pode ser menor do que o diâmetro do fuste. Achei a minha base, a gente vai atrás da altura. Da mesma forma, a gente tem um ângulo que lá a gente deu como alfa, né? Mas a gente tem esse ângulo aqui, que eu especificamente vou tratar ele como beta daqui para frente por costume, mas esse ângulo beta aqui, ó, para a gente determinar essa altura H. Então, a gente sabe que a tangente desse ângulo vale o cateto oposto, que é HA, dividido pelo cateto adjacente, que é essa distância aqui, ó, que vai valer B mais X menos o diâmetro do fuste, dividido por 2. Acho o ângulo alfa, consigo achar, então, a altura. Achei os parâmetros da base. Achei a altura do tubulão, a gente pode encontrar o volume desse tubulão. O tubulão, ele tem o fuste, né? Então, a gente começa aí com o volume do fuste. Calculamos o volume do fuste, aí a gente chega na base alargada. Quando a base era circular, a gente tinha logo abaixo do fuste ali um tronco de cone, né? Nesse caso aqui, o que acontece? Quando adicionou
aquele retângulo no meio ali, entre os círculos, a gente vai pegar esse tronco de cone e vai rachar ele no meio. E vou afastar uma metade para cada lateral. Isso quer dizer, ó, que essa área aqui, ó, toda isso aqui, ó, é meio fuste e eu tenho meio tronco de cone e eu tenho meio tronco de cone do outro lado. Então eu tenho um tronco de cone, já que é a metade de cada lado. No centro, entre esses troncos, esses meios troncos de cone, onde a gente adicionou esse retângulo, sobra para a gente aqui, ó, uma pirâmide. Né? Esse centro todo aqui, ó, é uma pirâmide. Então, o volume V2 é justamente referente a essa pirâmide. E a gente tem ainda o volume dessa área de altura fixa. Então, o volume do tronco de cone vale π vezes o Hzinho dividido por 3, que multiplica o raio do tubulão ao quadrado, mais o raio do fuste ao quadrado, mais o raio do tubulão vezes o raio do fuste. O volume dessa pirâmide central vale o x vezes o H dividido por 2, que multiplica o raio da base mais o raio do fuste. E o volume 3 dessa área constante é a área dos dois semicírculos mais a área do retângulo vezes a altura H0, a gente acha o volume 3. Dessa maneira, a gente acha todos os volumes do tubulão, tá? Então, agora, eu vou parar o vídeo aqui e nós vamos fazer um exercício. Eu vou botar um exercício aí para a gente fazer aqui, tá? Desse conteúdo aí. Então, teoricamente, o conteúdo teórico é esse aí.